Olá a todos, meu nome é Leonardo Sestari Mendes. Hoje eu vou apresentar o nosso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, da turma de Licenciatura em Pedagogia 2025. Os integrantes são Guilherme Henrique, Leonardo Sestari, Lidiane de Almeida, Lucas Silva, Maria Patrícia, Maiara dos Santos, Thalita Cristina e Tamiri Celestino. Apresento a importância do educador como mediador no processo de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. Este trabalho aborda a importância da mediação pedagógica na aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. A mediação como processo intencional e planejado é fundamental para favorecer a construção do conhecimento de maneira significativa. O objetivo central é analisar como a atuação do professor enquanto mediador pode influenciar positivamente a aprendizagem e o desenvolvimento integral do educando. Conclui-se que a mediação pedagógica é essencial para tornar o ensino mais eficiente, dinâmico e adaptado às necessidades dos estudantes. A metodologia utilizada é qualitativa e biográfica, fundamentando-se em autores como Aristóteles, Paulo Freire, entre outros, que exploram abordagens teóricas e sustentam práticas mediadoras no contexto escolar. Conclui-se que o educador, ao atuar como mediador, promove um ambiente colaborativo e significativo, possibilitando avanços educacionais e a formação de indivíduos autônomos e críticos. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar a importância da atuação do educador como mediador no processo de ensino e aprendizagem no ensino fundamental, evidenciando de que maneira essa prática contribui para o desenvolvimento integral do estudante. Busca-se ainda demonstrar a relevância da mediação pedagógica na construção do conhecimento e sua implementação eficaz nas práticas docentes, valorizando o diálogo, a participação ativa e a aprendizagem significativa. Resumindo, o nosso trabalho vai buscar conhecer quais as formas de fazer o aluno se interessar pelo conhecimento, se interessar pela matéria, de que forma que o professor pode fazer para, de fato, o aluno aprender, para ele ser necessário e eficaz na vida do aluno. Já os objetivos específicos do nosso trabalho são compreender o papel do professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem, investigar de que forma a mediação pedagógica favorece a autonomia, o pensamento crítico e a aprendizagem significativa dos alunos, analisar as contribuições de autores clássicos e contemporâneos como Paulo Freire, Vygotsky, Maurice Tardif, entre outros. Refletir sobre práticas pedagógicas mediadoras que possam ser aplicadas no ensino fundamental, visando aprimorar o processo educativo e o desenvolvimento integral dos educandos. Boa tarde, meu nome é Marina. Eu vou dar continuidade na parte da justificativa. A presente pesquisa justifica a necessidade de refletir sobre os desafios contemporâneos enfrentados pela educação, especialmente em um contexto no qual tem a influência crescente das tecnologias digitais. O avanço em relação aos estudos escolares está deixando a capacidade crítica e reflexiva desses alunos um pouco engessada. Eles não estão pensando em relação aos temas, estão se deixando levar pelas tecnologias, no qual eles praticamente fazem trabalhos prontos. Então, o avanço dessas tecnologias estão deixando de forma com que os estudantes limitem o seu conhecimento. Metodologia. A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa com caráter bibliográfico e exploratório, fundamentando-se
em referenciais teóricos que discutem a mediação pedagógica e o papel do educador no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Gil, 2008, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, o que permite ao pesquisador analisar, interpretar e refletir criticamente sobre as produções existentes acerca do tema estudado. Assim, neste trabalho se apoia em autores consagrados da área da educação como Paulo Freire, Vygotsky, entre outros que oferecem bases teóricas relevantes para a compreensão da mediação docente. A investigação desenvolve-se por meio de análise e interpretação de obras, artigos e documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/1996, com o objetivo de compreender as relações entre teoria e prática na atuação do professor mediador. Metodologia. O estudo visa, portanto, identificar as contribuições das teorias educacionais para a construção de uma prática docente reflexiva e transformadora, capaz de promover a aprendizagem significativa, o desenvolvimento integral e a autonomia do educando. Por tratar-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, o foco está na interpretação dos fenômenos educacionais, buscando compreender as percepções e significados atribuídos à mediação pedagógica dentro do contexto escolar. A análise foi realizada de forma descritiva e interpretativa, considerando apostes teóricos e suas implicações práticas para o ensino fundamental. Aristóteles enfatiza que a verdadeira educação visa a eudaimonia, que é a felicidade plena, obtida por meio da virtude e do cultivo racional. Nesse sentido, a mediação pedagógica envolve não apenas o ensino de conteúdos, mas também o desenvolvimento moral e intelectual do aluno. Como ele ressalta, a virtude moral é resultado do hábito. A perspectiva aristotélica da mediação pedagógica revela a importância de um ensino que promove o desenvolvimento integral do aluno. O educador é mediador, guia e exemplo, conduzindo os estudantes ao cultivo de virtudes, à sabedoria prática e ao julgamento ético. Aplicar esses princípios torna a educação um processo ativo, reflexivo e moralmente orientado. Em sua obra de Pedagogia do Oprimido, Freire fala que essa forma, essa metodologia prática e engessada de só depositar conhecimento, muitas vezes não vale de nada, porque não tem nada a ver com o contexto da realidade dos educandos. Agora, você já saber onde você está atuando e conhecer a comunidade, a realidade, ajuda muito você ter metodologias que se encaixam com os padrões de vida dos educando e a sua comunidade, onde você vai melhorar o interesse pelas práticas, o conhecimento em si e a sabedoria. Vygotsky desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, mostrando que o aprendizado acontece por meio da interação social e da mediação de um sujeito mais experiente. A mediação do professor auxilia a criança a avançar do desenvolvimento real para o potencial, estimulando a autonomia e a aprendizagem significativa. Para Vygotsky, a interação é fundamental para o aprendizado, tanto para a compreensão de habilidades e conteúdos, como para o processo de alfabetização, quanto para o desenvolvimento motor e outros aspectos do desenvolvimento humano. Para o professor canadense Maurice Tardif, um bom professor precisa ser um mediador do conhecimento, possuir as ferramentas necessárias para despertar o desejo de aprender nos alunos e fixar o conhecimento. Não pode despir-se de suas crenças e valores para ensinar, tampouco desvincular o aspecto emocional da prática docente.
Tardif chama a atenção para o fato que quando se ensina, não se pode deixar sua personalidade no vestiário, nem o espírito no escritório, nem muito menos sua afetividade em casa. Por fim, são qualidades necessárias do mediador de aprendizagem conhecer os alunos e suas famílias, faz-se necessário estar inserido na comunidade escolar, mapear suas características, interesses, deficiências, pontos fortes e fracos. Os professores também precisam inserir, com bastante cuidado e objetivos bem delineados, as tecnologias de interesse dos alunos em suas aulas. Então, para o Maurice Tardif, o saber prático, ele é muito importante. O saber prático só é adquirido no chão da escola, na sala de aula. É na sala de aula que os professores aprendem o que os alunos de fato precisam para aprender e como ensinar. O saber prático não se aprende na faculdade. Na faculdade o que se ensina é a teoria, mas o saber prático vai muito além do conhecimento teórico. Obrigada. A mediação pedagógica, segundo José Carlos Libânio, é um elemento essencial no processo de ensino e aprendizagem, pois é por meio dela que o professor se coloca como elo entre o aluno e o conhecimento. Para o autor, ensinar é um ato intencional, que envolve a mediação entre o aluno e o conhecimento, com o objetivo de promover o desenvolvimento intelectual e social do educando. Assim, o docente deixa de ser apenas um transmissor de informações para assumir o papel de organizador das condições e dos meios necessários à aprendizagem, uma vez que o professor é o mediador entre o aluno e o conhecimento, cabendo-lhe organizar as condições e os meios para que o estudante realize por si mesmo a atividade de aprendizagem. Referencial teórico. Jean Piaget. A teoria de Piaget destaca que aprender é um processo ativo e individual. O professor deve atuar como facilitador, criando condições para que o aluno explore, questione e construa o seu próprio entendimento. Sua mediação é o ponto de equilíbrio entre orientação e liberdade, incentivando a descoberta e o pensamento crítico. Além disso, é importante reconhecer que a interação social também influencia o aprendizado, aspecto explorado por Vygotsky, que complementava a visão piagetiana. Assim, o professor mediador contribui para formar alunos mais autônomos, conscientes e criativos, capazes de pensar e aprender de forma independente. Olá, meu nome é Lindiane e eu vou falar sobre o Philippe Perrinot. A concepção de mediação pedagógica proposta por Philippe Perrinot destaca a necessidade de repensar o papel do professor na contemporaneidade, especialmente no contexto de ensino fundamental. O autor defende que o educador deve ultrapassar a função tradicional de mero transmissor de conhecimento e assumir o papel de organizador de situações de aprendizagem, criando condições para que os alunos participem ativamente da construção do saber. Para Perrinot, o professor mediador é aquele que planeja, observa, intervém e reflete continuamente sobre sua prática, orientando os estudantes em um processo dinâmico de aprendizagem. Essa postura implica compreender que o conhecimento não é algo que se transfere de forma passiva, mas que se constrói na interação entre o aluno, o professor e o meio social. Boa tarde, meu nome é Marina. Eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico da parte de Gardner. Gardner, ele foi um psicólogo e um pesquisador da Universidade de Harvard, no qual ele revolucionou a compreensão sobre a inteligência e a aprendizagem ao propor a teoria das inteligências múltiplas. Essa perspectiva rompe com a visão tradicional de inteligência única, aquela inteligência engessada. Ele defende que cada indivíduo possui diferentes formas de aprendizagem. E ele percebe que eles compreendem e interagem com o mundo, somente de formas diferentes. Tem uns que têm mais facilidade no lógico-matemático, outros têm mais facilidade no espacial, no musical, no corporal, que é a sinestésica, no interpessoal, na naturalização existencial. Então, ele compreende e ele interage
com o mundo dessa maneira. Cabe ao educador criar essas oportunidades diversificadas que reconhece e desenvolve essas múltiplas capacidades desses alunos. Então, essa teoria e das inteligências múltiplas, você tem que ter um jeito diferente para poder estar trabalhando com cada um desses alunos, porque cada aluno aprende de uma maneira diferente. Dewey destaca a importância de uma progressão no ensino-aprendizagem, de modo que as experiências façam sentido e tragam consigo um significado, despertando assim maior engajamento e, consequentemente, o interesse dos alunos. Com isso, Dewey nos recorda que o professor, aproveitando as habilidades já adquiridas pelos alunos, deve, mais do que os membros de qualquer outra profissão, olhar para o futuro. Dewey nos destaca sobre o papel do educador. O ofício do professor é velar para que seja aproveitada a oportunidade. Desde que a liberdade está nas operações de observação inteligente, de busca das informações e julgamento lúcido para a formação do propósito, a direção dada pelo professor para o exercício da inteligência do aluno é auxílio à liberdade e não restrição. O educador, como mediador, desempenha um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, ultrapassando o limite apenas de transmitir informações. Ele promove o desenvolvimento e a autonomia de essenciais habilidades, facilitando na construção do conhecimento e fomentando a participação efetiva dos alunos. O mediador é estimulador do protagonismo, desenvolvedor de habilidades, promotor de interações, avaliador do processo construtor de relações e apoiador do desenvolvimento socioemocional, entre outras atuações. A mediação pedagógica envolve compreender as necessidades individuais, incentivar a autonomia, promover a interação social e utilizar estratégias diversificadas, como metodologias ativas e recursos tecnológicos, para potencializar a aprendizagem. Nesse contexto, a relação dialógica entre professor e aluno é central, pois favorece a participação, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Bom, finalizando o nosso trabalho, nossa pesquisa evidenciou que o desenvolvimento profissional constante é imprescindível para fortalecer a capacidade mediadora do educador. O compartilhamento de experiências entre colegas de profissão, aliados a reflexões críticas da própria prática, mostraram-se caminhos eficazes para os aprimoramentos das diversas metodologias de ensino. A mediação exige, portanto, não apenas técnica, mas também sensibilidade, ética e empatia. Conclui-se que o professor mediador é o principal agente transformador da realidade escolar. Ele orienta, escuta, acolhe e conduz o aluno ao conhecimento de forma crítica e consciente. Assim, a mediação pedagógica se consolida como prática indispensável à formação integral do ser humano, capaz de unir saber, ética e sensibilidade no processo educativo. E é dessa forma que se constrói uma sociedade melhor. Muito obrigada. Considerações finais. Diante de alunos cada vez mais desatenciosos e indisciplinados, faz-se necessário formar professores com habilidades especiais. Habilidade para cativar o aluno, para mediar o conhecimento de tal forma que o aluno se apaixone pelo que está sendo aprendido e, dessa forma, queira aprender mais. Para desenvolver as supremacitadas habilidades, o professor precisa de prática docente. O bom professor não é feito somente do que aprende na faculdade. É na prática que o professor aprende a planejar de maneira organizada, de forma que a aprendizagem contemple todos os alunos, tanto os que aprendem mais rápido quanto os mais vagarosos, a ser justo nas avaliações, a entender a pluralidade de personalidade dos alunos e etc. O professor deve adotar o papel de facilitador, não de provedor de conteúdo. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.